E o Notícias Agrícolas volta com a sua programação nesta quinta-feira, ao vivo. Nosso assunto agora é o mercado do trigo e os resultados de acordos que foram fechados entre o presidente americano Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro. Na sua última visita, nesses últimos dias, essa visita aconteceu lá em Washington, da delegação brasileira, a primeira visita oficial do presidente Jair Bolsonaro. Mas antes da gente falar sobre a questão do trigo, já o Marcelo De Bacco vai entrar ao vivo conosco para debater esse assunto. A gente tem uma informação de extrema importância. Acaba de ser preso o ex-presidente Michel Temer. Essa é uma informação de última hora. Mais informações estão sendo apuradas, mas fato é que a força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu, então, o ex-presidente da República e tentam também cumprir o mandado contra o ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Os dois mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. E desde ontem, desde quarta-feira, a Polícia Federal do Rio... a Polícia Federal tentava rastrear e confirmar no Rio de Janeiro a localização do ex-presidente Temer e não tinha sucesso. Por isso que a operação prevista para as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira foi atrasada, mas agora então as operações caminharam e o ex-presidente Michel Temer, portanto, foi preso nesta quinta-feira, dia 21 de março. Como eu disse, mais informações e o motivo de tudo isso ainda está sendo apurado. Bom, agora sim, a gente continua aqui de plantão. Qualquer nova informação eu já trago para vocês em primeira mão, mas enquanto isso, a gente vai conversar com o Marcelo De Bacco, que é corretor e diretor da De Bacco, corretora de mercadorias do Rio Grande do Sul. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Você já chega com essa informação do Michel Temer. Bom dia, Carol, a todas as pessoas que estão ligadas aí no Notícias Agrícolas. Realmente o Brasil precisa ser passado a limpo e a gente vive nesses sobressaltos. A gente entende que é necessário, mas por outro lado é um pouco vergonhoso quando a gente pensa na mídia internacional. A gente tem um vice-presidente, uma pessoa que foi depois guindada à presidência, e também na busca do Moreira Franco. Parece que ele também está tentando ser pego nessa rede. Então a gente percebe que importante é o papel da justiça e como é triste para a nossa imagem como brasileiros e como a gente deve perseverar na nossa família, nos nossos negócios, na nossa vida particular, na retidão e na honestidade, porque em algum momento essas pessoas vão cair, o mal não vai triunfar. E eu acredito nisso firmemente e, por um lado, fico orgulhoso pelo trabalho que é feito pela justiça, e por outro fico triste que o Brasil foi tanto tempo espoliado. Nós estamos num país rico vivendo como miseráveis, e essas pessoas têm que pagar caro por isso. É verdade. Ontem, inclusive, o João Batista Olive falava sobre o nosso eterno complexo de vira-lata, né, do Brasil, e parece que a gente está começando a desfazer essa imagem. Mas a gente tem um presidente preso, né, um ex-presidente preso. Tivemos uma presidente que sofreu impeachment, aí o vice que assumiu agora acaba de ser preso. Tá difícil, Marcelo, mas é como você falou, né? O Brasil está sendo passado a limpo, agora a gente só precisa de seriedade para continuar esse processo, né? Exatamente. Vamos torcer pela nossa vitória, pela vitória dos bons, né? Vamos. Tá complicado. Bom, Marcelo, vamos falar de trigo. Nessa visita que o Bolsonaro fez ao Donald Trump, alguns acordos foram firmados ali, e entre eles a implementação de uma cota tarifária permitindo a importação de 750 mil toneladas de trigo dos Estados Unidos com tarifa zero. Essa informação está num comunicado conjunto divulgado pelos dois presidentes, não é? Que se reuniram na última terça-feira na Casa Branca. Como que a gente pode avaliar, primeiramente, né, esse documento que trouxe essa implementação da cota e o que isso significa, esse volume de 750 mil toneladas, Marcelo? Bom, primeiramente, apenas contextualizando, tá, Carol? Quando o Bolsonaro esteve visitando o Trump, e na hora que a gente, na nossa vida cotidiana, vai fechar um negócio ou vai fazer um acordo com o vizinho ou com o cliente,
e eu tenho um acordo firmado há muitos anos que eu não estou cumprindo, provavelmente quando eu vou pedir alguma coisa para aquele vizinho, para aquele cliente, ele vai dizer, poxa, mas tem essa parte aqui do acordo que tu não está cumprindo, vamos colocar isso em pratos limpos, vamos deixar isso claro. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. O Brasil precisa, além do setor tritícola, existem outros setores da economia, o polo metal mecânico, a linha branca, toda a parte industrial, precisa evoluir. E para isso, nós precisamos sair de alguns feudos que os Estados Unidos mantêm em outros países, como único abastecedor, e para que essas portas começassem a se abrir, inclusive para a nossa carne e para outros produtos acabados, onde nós vamos empregar a mão de obra e trazer a demanda interna para um nível melhor e considerável, provavelmente fomos chamados a atenção lá na pessoa do presidente de que nós não cumpríamos a rodada Uruguai do GATT, que ela foi um pouco posta de lado no esquecimento. É muito detalhado, mas eu aconselho que as pessoas busquem a rodada Uruguai do GATT. Nesses últimos 10 anos, durante 4 anos, nós importamos trigo americano sem TEC. Tá? Foram momentos críticos onde existia um forte controle das exportações argentinas, inclusive a qualidade do trigo argentino, que é o nosso grande fornecedor, independente do que a gente goste ou não, é o que está mais próximo. Lembrando que dos 5 maiores exportadores mundiais de trigo, 3 estão nas Américas, Argentina, Canadá e Estados Unidos, e dos 10 maiores importadores mundiais de trigo, nós estamos nas Américas, ou seja, nós temos 3 grandes fornecedores ávidos por entrar no mercado, que não é pequeno, a gente fala de 7 milhões de toneladas. Então, na hora que a gente senta na mesa para conversar, nós temos uma parte do acordo que nós não estávamos cumprindo, foi chamado a atenção e muito inteligente se saiu perfeito, vai ter uma cota. Agora, eu prometo que vou fazer uma cota, eu não digo como. Então, esse é o viés. Até agora não foi esclarecido quem, que região, de que forma essa cota vai ser distribuída, para que não beneficie essa ou aquela empresa e traga depois um viés, uma discussão jurídica que deixe imperfeito o acordo. Então, até agora isso não existe. Por outro lado, também as indústrias estão abastecidas, pelo menos até maio, pelo que a gente conversa com os moageiros do Brasil e do Estado. A navegação também não é uma navegação rápida, isso não é um negócio para fechar de hoje para amanhã. E provavelmente esse trigo vem ocupar um espaço que a nossa entre-safra já não teria. Então, tanto a entre-safra argentina, e os próprios argentinos propagavam que não tinham muito mais trigo para fornecer ao Brasil, nós precisávamos manter o abastecimento, até porque existe a necessidade de controle inflacionário, especialmente no alimento de tão grande consumo como é o trigo. O Brasil se arrasta consumindo 11 milhões de toneladas de trigo há praticamente 11 anos. Não cresce o consumo justamente porque não é um alimento barato, muito embora devesse ser. Então, me parece que foi uma notícia incompleta, que ainda não foi perfeitamente absorvida. Existe o reflexo na interpretação do setor de produção. Não sei se era essa a tua próxima pergunta, Carol. Sim, na verdade, Marcelo, pelas regras atuais do Mercosul, o Brasil, os países membros não podem negociar acordos comerciais sem envolver os outros parceiros, né? Como é que fica isso para essa cota? A gente tem a necessidade de passar por alguma discussão com o Mercosul, ou trata-se de algo bastante focado e um assunto estritamente direcionado entre esses dois países? Como é que fica essa situação? O Brasil importa trigo paraguaio, uruguaio e argentino, majoritariamente argentino. Sim. Mas, voltando então ao assunto da rodada Uruguai do GATT, houve um acordo do GATT firmado no Uruguai, onde os países que não davam subsídio para a produção de trigo, e nesse caso nominalmente o Brasil, Argentina, Uruguai, os países do Mercosul não davam, eles não poderiam começar a dar.
E os países que davam subsídio, se reduzissem o subsídio, não poderiam voltar aos subsídios que davam anteriormente à redução. Então, naquele momento, o Canadá deu um grande passo, ele reduziu e até extinguiu o subsídio das ferrovias das regiões de menor produção e de maior distância dos portos do trigo canadense. Essas regiões viraram fortes produtores de canola e é um mercado que se criou muito forte no Canadá naquela época. Os Estados Unidos também tomaram algumas medidas, claro que com muito mais vigor do que os canadenses, e nós, da nossa parte, tínhamos acordado que naquela época a tarifa fora do Mercosul, a TEC, era de 13% e ela sofreria uma redução até 10%, e a partir do ano 2000, eu estou falando aqui de memória, pode ser que as datas e os valores sejam um pouco diferentes, mas ela seria zerada, ou seja, nós teríamos essa cota de 750 mil toneladas já a partir do ano 2000 para qualquer origem. Ou seja, quando foi acordado que seria liberada uma cota de 750 mil toneladas, não foi especificamente para trigo americano. É para qualquer trigo de qualquer origem que tenha acordos fitossanitários com o Brasil, porque eu não posso importar produtos de pior qualidade ou que tenha algum tipo de resíduo que condene depois a nossa produção. Então, nesse quesito, estão aptos aí o Canadá, Estados Unidos, Rússia, para alguns portos onde o trigo não circula em território nacional, o trigo russo especialmente, mas a matemática do mercado, o que aconteceu? Imediatamente ao momento que o mercado vislumbrou essa possibilidade, o trigo argentino já teve uma redução proporcional, então o trigo argentino hoje está muito em linha com o trigo americano, e o que pode acontecer é que mesmo que a cota seja esclarecida, a distribuição dela fique clara de que forma vai acontecer, sim, pode acontecer que os argentinos ainda continuem sendo nosso fornecedor porque eles reduziram seu preço para conseguir abastecer o Brasil. Tá? Inclusive, essa é a pergunta do João Batista, ele está acompanhando a gente, viu, Marcelo? E ele manda o seguinte: primeiramente, parabéns pela clarividência do Marcelo, pela sua força moral e patriotismo. Então já fica o primeiro recado, Marcelo. E ele pergunta ainda, sobre o trigo, o Brasil abriu a cota do Mercosul ou estou enganado? Ou seja, a preocupação dessa importação seria dos parceiros argentinos e uruguaios? Essa é a minha dúvida também, Marcelo. A preocupação é de todos. Nós temos produtores aqui no território nacional e eu tenho visto muito que a miúde, ainda humildemente, as áreas de trigo crescendo em regiões como Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo. Eu tenho visto que as áreas têm crescido e têm encontrado alguns pontos técnicos ou até agronômicos, né, para que ela não cresça mais. Isso pode causar um desânimo no produtor. Só que olhando, Carol, o último relatório do USDA e do US Wheat de 9 de março, último passado, os estoques mundiais de trigo, desconsiderando os estoques chineses, depois eu posso entrar nesse assunto do estoque chinês, mas desconsiderando o estoque e a demanda chinesa, nós temos 21% do estoque mundial para fazer frente à demanda. Ou seja, se as inundações americanas, o clima australiano ou europeu não favorecerem produção e houverem quebras, ou houver migração de trigo para uso na ração nos países, especialmente na Europa, onde isso é a preferência, nós podemos ter, ao invés do que se imagina, uma pressão de queda de preços, nós podemos ter uma pressão de alta de preços no trigo, inclusive para exportação para os países asiáticos, já que a própria Austrália já disse que vai produzir uma safra menor de trigo por questões climáticas. Então, eu creio que a preocupação é justamente pelo imediatismo, é aquele momento que a gente escuta o barulho e fica pensando o que é isso, né? É o momento do susto, mas me parece que
se nós pararmos para pensar em cima dos números, eles não são tão favoráveis para os exportadores, eles são até favoráveis para os produtores nacionais, argentinos e uruguaios, né? E mesmo para os paraguaios, porque o estoque mundial de 21% em relação à demanda, ele só aconteceu no ano em que o trigo brasileiro chegou a bater R$1.000 no interior, e que os preços internacionais foram a $345. E hoje nós estamos falando em 220 dólares, seja FOB Golfo do México, seja FOB Argentina. Então nós temos aí uma realidade estatística de estoques muito otimista, muito positiva. Nós temos essa situação de inundações e de incertezas de como será, porque a terra americana, o solo americano estava muito úmido durante o plantio, e agora com o desgelo, até que essa terra descongele, a água vai correr por cima dela, e ela congelada, super hidratada, não se sabe como esse trigo vai emergir dessa neve. Em contrapartida, a Europa, que é um grande produtor de trigo, está numa situação muito favorável para o desenvolvimento da lavoura, só que, como eles são especialmente consumidores de trigo para ração, porque eles preferem fazer ração de produtos não transgênicos, e o milho tem essa característica, esse viés da transgenia, o que pode acontecer é que, considerando que nada de ruim aconteça com a safra americana, mas que os europeus absorvam o trigo para a ração tem um potencial geométrico de absorver trigo, muito mais do que a moagem. Então, enquanto a indústria de ração europeia pode simplesmente, em 25, 30 dias, absorver quase 35 milhões de toneladas de trigo, a indústria moageira não tem essa capacidade. Então, eu vejo que, com a situação de estoques limitados, uma situação climática mundial um pouco complexa, eu ainda não vi a gangorra ficar negativa para o lado brasileiro de produção, ou argentino ou uruguaio. Me parece que o viés é mais neutro e otimista do que para a gente considerar ele pessimista. É exatamente isso que eu queria, essa relação de fatores que eu queria entender, Marcelo. No momento em que essa pressão de alta, vamos dizer que a gente tem esses problemas realmente se confirmando, num conjunto deles provocando uma pressão de alta sobre as cotações do trigo, o que isso vai significar para a importação brasileira diante dessa cota Coatec zerada? Se houver vamos dizer, esse aumento de preço, vai aumentar em qualquer situação, os moinhos, especialmente das regiões produtoras, e a gente tem que fazer um parênteses aqui, Carol. 46% do que é moído no Brasil é moído nos estados onde existe forte produção de trigo. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tá? São os principais estados produtores de trigo, existem outros estados já crescendo, mas no grande volume está no Paraná e no Rio Grande do Sul, e 46% da moagem está aqui. Não tem por que um moinho comprar um trigo importado que custe mais caro do que o trigo nacional, simplesmente para fazer bonito ou para fazer pressão de mercado. Uhum. Até porque a moagem gaúcha e a moagem paranaense disputam os grandes mercados do centro-oeste e do sudeste brasileiro, onde existem as grandes concentrações populacionais, Rio de Janeiro, São Paulo e as outras regiões, onde não existe moagem. Então, para competir com isso, considerando tabela frete, que aumentou os fretes absurdamente, e o frete na carteira de negócios da composição de custos da indústria moageira, depois do trigo é o segundo custo, em alguns casos o primeiro, não existe lógica em pensar que uma importação vai desmerecer o mercado interno. Obviamente que a gente tem o viés do câmbio, o câmbio pode fazer uma gangorra muito importante nisso, e a gente tem que estar atento a isso. Eu creio que os contratos futuros, e inclusive esse contrato de opção que eu falei no início da nossa conversa, usando a Conab como um instrumento de liquidação e não o mercado interno,
para evitar denúncias, evitar aquelas conversas de fraude, essas coisas feias que acontecem no nosso mercado e que nos deixam, às vezes, uma situação frente à opinião pública desfavorável, usar realmente a Conab como um instrumento público da sociedade brasileira para corrigir as distorções e não para virar membro das distorções, né? Fazer com que esse mecanismo seja utilizado, e a Bolsa é um instrumento público, não é um instrumento público do Estado brasileiro, mas ele é público no sentido de que ele tem que prestar esse serviço social, né? Então nós temos todas as ferramentas para que utilizemos o câmbio futuro. Vou desviar um pouco o olhar aqui para a minha tela do câmbio de dezembro, tá? Onde fala ali na minha tela 3,81, foi a última cotação do dezembro, tá? E o câmbio agora também é 3,81, ou seja, considerando que nós estamos com o câmbio empatado e que nós possamos fazer uma opção de venda de trigo num contrato para entrega, suponhamos Paraná a partir de setembro, Rio Grande do Sul a partir de 20 de outubro, existe todo um mecanismo que isso pode fazer com que ao menos o preço mínimo esteja garantido. Caso o mercado flutue a valores superiores, como a gente estava falando, se confirmando a questão climática desfavorável para os 5 maiores exportadores, ou pelo menos para 2 dos maiores exportadores mundiais, o governo simplesmente pode se tornar, essas operações de opções podem se tornar uma opção também para o moinho, para a indústria nacional, comprar trigo e dar liquidez para o mercado. Então nós temos uma situação ímpar nessa safra, que é um governo mais aberto ao diálogo e ao comércio livre. Nós temos uma situação de estoque mundial desfavorável, inclusive para os grandes exportadores. Eles também precisam manter estoques internos seguros para a sua demanda, né? E nós temos um país com uma demanda de, arredondando, 200 milhões de habitantes, 200 milhões de bocas, com 13 milhões de desempregados e 20 milhões de subempregados. Ou seja, a nossa demanda está sendo subutilizada. A gente está olhando sempre para o mercado como um mercado mundial, produzindo soja, milho, trigo, carne, algodão, todo o universo de produtos do agro, pensando em sair com eles daqui, enquanto nós temos uma demanda interna reprimida. Marcelo, em suma, em resumo, o que a gente pode dizer é o seguinte: a princípio, quando a gente olha para essa notícia superficialmente, rapidamente, pode parecer uma afronta ao mercado interno e essa preocupação, inclusive para os nossos outros fornecedores do Mercosul. Mas se a gente vai mais a fundo e entende os fundamentos do mercado do trigo nesse momento, a gente vê que não, e que de fato pode ser até uma oportunidade para o produtor nacional, não é isso? Em resumo, acho que a gente pode dizer mais ou menos isso. Exatamente. Eu diria que se houvesse algum prejuízo para os nossos parceiros fornecedores tradicionais, eles já teriam entrado no ANC ou tentado no Itamaraty algum tipo de confronto. Eles não fizeram isso. A indústria local tampouco partiu para o mercado fechar negócios, ninguém está loucamente comprando, porque a nossa demanda interna está muito reprimida também, os moinhos estão com estoques alongados. O setor de produção, eu acho que plantar trigo não é o sorteio do bife, seja por questão climática, por questão de custo de produção ou por outras questões que nós temos. A área de trigo já foi muito reduzida no Paraná e no Rio Grande do Sul, ao que um limite quase que insuportável. Então, me parece que o mercado não tem que se assustar com esse tipo de notícia, mas aproveitar que ela está aí e chamar, então, a nossa ministra, Paulo Guedes, Bolsonaro, todo esse leque de pessoas que estão entrando com a cabeça, vamos dizer, vazia para o nosso mercado, praticamente com pouca informação, e demonstrar a importância que tem o trigo no ciclo da propriedade nos nossos estados de clima frio, e mesmo naqueles estados onde ele seria irrigado, por exemplo, a nível de controle de pragas, né, dos nematóides e outras pragas que estão crescendo e se desenvolvendo na cultura de soja,
tirando rentabilidade do soja, e ali na frente vai desorganizar a nossa balança comercial agrícola. Então, temos que aproveitar esse limão, que me parece que não é um limão tão amargo, ainda ele não está tão claro de como a gente pode usar ele, mas vamos aproveitar que ele está na mesa e tentar beber uma limonada numa mesa redonda, com toda a cadeia discutindo, e o Hamilton Jardim, da Câmara Setorial do Trigo, o pessoal todo aí também da Abitrigo, ficou até certo ponto um pouco contrariado e perplexo de como absorver. Os sindicatos de trigo dos estados também estão tentando entender como isso vai funcionar. Então, acho que é um momento de, pessoal, vamos reunir, vamos jogar o mesmo jogo, em vez de um joga pife, outro canastra, outro joga mexe-mexe, vamos jogar todo mundo o mesmo jogo, com o mesmo baralho, entendendo as regras, e aí isso pode ser discutido. E uma regra que eu percebo que já foi modificada, Carol, foi esse anúncio do preço mínimo ser anterior a julho, como era um acidente de mercado. Nós tínhamos o preço mínimo era aclamado depois que o trigo já estava batendo na cintura. Exatamente. Então, é uma coisa assim que foi muito, muito interessante, e eu acho que cada um dando um pouco da sua contribuição de inteligência. A minha ideia pode não ser a melhor, mas eu tenho 30 anos de mercado, eu acho que ela contribui. A ideia, por exemplo, do Paulo Pires, da FECOAGRO, do Hamilton Jardim, da Câmara Setorial, do pessoal da Abitrigo, também pode ser interessante. Eu acho que o próprio governo também, com seu viés, olha, mas eu não posso fazer isso porque existe aquele outro problema. Se nós sentarmos agora, em que o trigo ainda não foi para o solo, e tentar criar um dispositivo, um mecanismo inteligente e que todos contribuam com a sua ideia, porque a gente não pode imaginar que vai ter uma ideia vitoriosa. Nós temos que ter um setor vitorioso, um país vitorioso. Sem dúvida. Sem dúvida. É exatamente isso, Marcelo. Sem contar que, para concluir, a gente ainda não tem o detalhamento dessa situação toda. Então, acho que essa reunião das autoridades, tanto do governo quanto do setor de trigo do país, que é um setor que precisa realmente de um pouco mais de atenção, é importante que eles se reúnam antes que esse detalhamento venha, para que quando vier eles já estejam preparados e as novas reuniões possam ser ainda mais produtivas depois que as informações forem conhecidas mais a fundo, né? Concordo, Carol. Inclusive, eu acho que todos do setor, eu não conversei com eles, estou tomando a liberdade até de nomear as pessoas aqui, ninguém cobraria nenhum tipo de custo. Se eu também pudesse participar, eu iria tranquilamente, fraternalmente a Brasília, assistir, contribuir. Eu acho que é o momento de montar um pacote nacional de segurança alimentar. Sim. E também pode se chamar um pouco a questão do arroz, que está horrível aqui no estado. Exatamente. Mas é um mapa muito grande, o Brasil é continental, as ideias são continentais e a gente não pode se apavorar com isso. E como o João também já falou, a gente tem que parar de pensar que é o coitadinho e andar com o chapéu na mão, mas também não temos uma coroa, nós não podemos pensar que somos os reis. A gente tem que mostrar a nossa soberania em termos do controle daquilo que a gente faz aqui dentro e também a nossa simpatia com o nosso cliente, comprador, do nosso excedente. Vamos estimular a nossa demanda interna a ponto de que o nosso excedente seja disputado e não nós fiquemos disputando os compradores com outros fornecedores. É isso mesmo. Marcelo De Bacco, muito obrigada por esclarecer toda essa situação para a gente. Você sabe, é nosso parceiro, volte mais vezes e a gente vai continuar acompanhando essa situação. Muito obrigada, meu amigo. Obrigado, um forte abraço a todos aí do Notícias Agrícolas. Um abraço para vocês todos também. Até mais, Marcelo. Mais, abraço. Um abraço. Bom, Marcelo De Bacco, portanto, esclarecendo todas essas questões da importação de trigo prevista pelo Brasil com a TEC zerada, a TEC que é a tarifa externa comum. A gente sabe que essa é uma discussão que já vem de anos, como o Marcelo bem colocou na sua entrevista. Desde os anos 2000 já era para essa cota estar com a TEC zerada, não aconteceu agora, depois dessa visita do Bolsonaro ao Donald Trump nos Estados Unidos, em Washington.
essa semana, esse acordo foi firmado. Mas também, como disse o Marcelo, todos os detalhes desse documento ainda precisam ser conhecidos, ainda não foram divulgados. Então, à medida em que eles forem definidos e divulgados, aí sim o mercado, e principalmente o mercado brasileiro, vai entender o que isso significa. Mas fato é que os fundamentos do mercado do trigo, da maneira como caminham neste momento, podem indicar que essa importação permitida com a tarifa zero de 750 mil toneladas não será um bicho de 7 cabeças, tampouco para os nossos parceiros fornecedores do Mercosul e também não para os nossos produtores aqui no Brasil. Então, vamos esperar, vamos entender o que vai acontecer com essas 750 mil toneladas e aí sim promover então debates para tentar entender quais serão os efeitos disso. Seguindo com as informações da prisão do Michel Temer, segundo o site O Antagonista, essa prisão do ex-presidente é fruto principalmente da delação de José Antunes, sobrinho, que é sócio da Engevix, uma das empreiteiras investigadas pela Lava Jato. Segundo ele, ele revelou o repasse de R$1.100.000 para o coronel aposentado da Polícia Militar João Batista Lima Filho, amigo de Temer, por meio da empresa PDA. Então, essas são informações que partem do site O Antagonista. Vamos ver se tem mais algumas informações por aqui. Segundo ainda o site, essa delação ajudou a turbinar o inquérito dos portos e enrolou o Temer de vez. Essa é uma das manchetes também do Antagonista. De fato, né, o Michel Temer já vinha sendo investigado por toda essa questão do inquérito dos portos, isso pesou também, e agora com o acordo de delação premiada, o Antônio Sobrinho abriu a boca e o Temer então já está preso. Vamos ver se temos mais algumas informações. O delator entregou detalhes sobre vários pagamentos a Temer, entre eles ao coronel João Batista Lima Filho, que foi já noticiado por aqui. A propina teve origem em contrato da Argeplan de Lima com a Eletronuclear para obras da usina Angra 3. Segundo fontes da Polícia Federal, assim como no caso de Antônio Palocci, Antunes terá de apresentar vários documentos de corroboração para que a delação surta efeitos na redução de sua pena. Então, muita atenção, a gente está aqui de plantão atualizando essas informações a todo momento para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil e a qualquer momento a gente volta com mais informações. É um instante só, a nossa programação volta já já.